A Bíblia fala da expulsão de Satanás do céu, conforme se lê em Jó 2, 1, 2. Neste relato é claramente mostrado que Satanás entrou livremente no reino dos céus. Então surge uma pergunta: em que momento Satanás é expulso do céu? Para ter uma resposta clara, vamos ler e analisar alguns textos do Apocalipse. Apocalipse 12, 1, 14. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou a posse a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vos que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E, quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Para saber quando Satanás é lançado à terra, é essencial identificar quem é essa mulher. E a chave é fornecida pelos versículos 13 e 14, aqui fala de uma perseguição de mulheres, e de um período de tempo, composto por 3 tempos e meia. Agora vamos ver alguns versículos que nos mostram claramente quem é essa mulher e se refere ao mesmo período de tempo. Daniel 7, 23, 27. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. E devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E, quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Neste texto podemos ver que as mesmas 3 tempos e meia são mencionadas, e um chifre pequeno que persegue e assedia o povo dos santos. Assim fica claro que esta mulher de Apocalipse 12, é o povo dos santos que são perseguidos por meio da besta representada por um chifre pequeno. Lembremos que Satanás dá toda a autoridade à besta. Apocalipse 13, 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de um urso, e a sua boca como a boca de um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande autoridade. Então esta perseguição de Satanás é através da besta, que representa um sistema político perverso. Vejamos outros textos onde este mesmo ataque é mencionado, e no mesmo período de tempo. Apocalipse 11, 3, 7, 9.
E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. E, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Os 3 dias e meio aqui mencionados são os 3 tempos e meio mencionados nos demais textos citados. Isso significa 3 anos e meio. Esses anos são claramente baseados no calendário judaico, ou também chamados anos proféticos de 360 dias, que somados dão 1260 dias, 42 meses. Vamos ver a prova. Apocalipse 13, 1, 5, 7. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua e nação. A fera age 42 meses, e é ao mesmo tempo que o povo dos santos derrotado, ou simbolicamente abrigado no deserto. A morte que é mencionada em Apocalipse 11 também pode ser simbólica, e tudo isso pode significar que os santos estão escondidos devido à intensa perseguição, e isso pode até impedir seu trabalho como evangelizadores. Vejamos o texto que comprova isso. E isso nos levará a outros textos-chave que nos mostrarão quando Satanás será expulso do céu. Daniel 11:31. E sairão a ele uns braços, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Agora vamos ver um texto que menciona exatamente isso e também o período de tempo mencionado nos versículos anteriores. Daniel 12:7. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, que, levantando a mão direita e a esquerda para o céu, jurou por aquele que vive para sempre, que será por 3 tempos e meio. E quando a destruição do poder do povo santo terminar, todas essas coisas serão cumpridas. 8. Eu ouvi, mas não consegui entender. Então eu disse: Meu Senhor, qual será o resultado dessas coisas? E ele respondeu: Vá, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo. Muitos serão purificados, embranquecidos e refinados. Os ímpios agirão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E a partir do momento em que o sacrifício perpétuo for removido e a abominação da desolação for colocada, haverá 1290 dias. Bem-aventurado aquele que espera e chega a 1335 dias. Novamente vemos os mesmos 3 anos e meio mencionados, mas com uma diferença de 1 mês, 1290 dias. E 1 mês e 15 dias, 1335 dias. O tempo adicionado aqui pode se referir ao período do Armagedon e à destruição de todo o sistema por Satanás e os ímpios. Mas claramente os mesmos 1260 dias estão incluídos aqui, onde a besta ou abominação da desolação atua. E aqui vemos que diz que o sacrifício perpétuo será tirado. Isso deve se referir à perseguição ao povo dos santos, que interrompe seu trabalho. O versículo 7 chama isso de destruição do poder do povo santo. Então tudo começa a se encaixar. Quando Satanás é expulso do céu, então através do besta ou abominação da desolação começa a atacar e perseguir o povo de Deus. Estes Duran derrotou 1260 dias, mas o interessante neste ponto é que diz que desde que a abominação da desolação é colocada, os 1290 dias começam a contar e é o mesmo momento em que Satanás é expulso do céu. Vamos ver a referência a isso. Apocalipse 12, 13, 14. Quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Quero dizer 3 anos e meio, ou 1260 dias. Assim, a perseguição da mulher por Satanás é igual ao ataque da besta aos santos. Daniel 7:25.
Ele dirá palavras contra o Altíssimo e hostilizará continuamente os santos do Supremo. Tentará mudar tempos e lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Se juntarmos todos esses textos, veremos que o chifre pequeno, a fera e a abominação da desolação se referem à mesma coisa. E o período de tempo de 1260 dias que é mencionado no capítulo 12 de Apocalipse, onde Satanás ataca o povo dos santos, são os mesmos 42 meses, 3 anos e meio, ou 3 vezes e meia. Os outros textos nos mostram que este ataque é realizado por meio da besta ou abominação da desolação. Agora vamos ver quando esta abominação da desolação é colocada, e assim saberemos em que momento Satanás é expulso do céu. Mateus 24, 15, 21. Quando pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, atenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. E quem estiver sob o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Muito claro. Aqui podemos ver que Jesus menciona que quando a abominação da desolação é colocada, a grande tribulação começa. Então Satanás é expulso no início da grande tribulação. E isso faz sentido, uma vez que se observa o seguinte. Apocalipse 12, 12, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vos que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Também é lógico que se diga que tem um curto espaço de tempo, já que 1260 dias é um tempo muito curto. O texto também se refere à grande tribulação ao dizer ai da terra e do mar, porque o diabo desceu com grande ira. Tudo também se encaixa perfeitamente, pois os 1260 dias que passam desde que Satanás é expulso, são os mesmos que passam quando a abominação da desolação é colocada. E isso é colocado no início da grande tribulação. E neste momento Satanás é expulso do céu. Compare Apocalipse 12, 13, 14. Daniel 7, 25. Daniel 12, 11, 12. Mateus 24, 15.